Quero convidar os irmãos nessa noite, aproveitando só de pé, ler aqui um versículo que está em 1 Tessalonicenses 4, verso 7, irmãos, que é o tema, que é o versículo-chave desse encontro. Glória a Deus, que é 1 Tessalonicenses 4, verso 7. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, verso 7. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém? E os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dou graças a Deus por estar aqui essa noite. E dou graças a Deus por ser recebido aqui pelos irmãos com carinho. Glória a Deus com apreço. E eu quero transmitir a todos a saudação da Igreja do Senhor Jesus que está em Camaçari, Bahia. E dizer que os irmãos que não vieram estão agora sem poder fazer nada, arrependidos, né? O que pode fazer? Já quase no final do encontro. Mas não vieram, irmãos, por questões diversas. Mas um grupo conseguiu chegar aqui. Estamos em um número de 7. O irmão Ronaldo, que é de Cícero Dantas, dirigente de lá. O irmão Raildo, que é dirigente ali de Entrocamento de Jaguaquara, com a sua família. E também o irmão Guilherme, que é ibitiguense, mas mora em Salvador, e que congrega conosco lá em Camaçari. E veio também o meu filho Simeon. E aqui estamos, alegres, gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Há 2 anos atrás, em Camaçari, tivemos também um encontro, sempre no mês de outubro, e o tema foi Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação. Amém? E 2 anos depois, o tema do encontro é o cristão rumo à santificação. E eu dou graças a Deus por esse tema, irmãos, que não deve ser desprezado e nós acolhemos com tanto amor, com tanto carinho. Louvado seja Deus. E fica muito mais lindo quando nós colocamos em prática. Amém? E nessa noite, eu dou graças a Deus. Também gostaria de fazer isso em público e aproveito a oportunidade para agradecer, primeiramente, a intenção partiu do pastor Adail, que em setembro de 2019, dia 10 de setembro, terça-feira, eu, com a minha esposa, sofremos um acidente, numa caminhonete. Eu bati contra um cavalo, eu estava a 100 por hora, e mandei logo foto para o grupo, para agradecer a Deus pelo livramento, porque estávamos vivos. O cavalo partiu em banda, e, irmãos, não tinha como realmente juntar nada mais ali, e a caminhonete estragou bastante a lateral. Eu fiquei todo melado de fezes do cavalo, porque estourou tudo, foi uma coisa horrível. E era noite, não enxerguei mais nada depois que aquele animal atravessou na frente. E porque ele atravessou na frente, primeiro, de um caminhão que vinha em minha direção, o caminhão na mão dele, eu na minha mão, e o cavalo passou em frente do caminhão, e eu vi quando o cavalo atravessou pelo farol do caminhão, e eu não tinha o que fazer. Se eu jogasse para o lado do caminhão, batia de frente. Se eu jogasse para o acostamento, tinha um barranco que era subindo, eu ia capotar. Eu só fiz segurar firme no freio e na direção, e Deus nos guardou, nos poupou. Amém? E a partir dali, eu comuniquei no grupo Livramento, e houve realmente os irmãos se juntaram e levantaram uma oferta de amor, me ajudaram na reconstituição de tudo. Eu já até testemunhei no grupo do WhatsApp dos pastores, contando toda a história, mas eu venho aqui publicamente agradecer a cada um dos que contribuíram, que me ajudaram. Eu não esperava, a intenção nunca foi jamais levantar, irmãos, nenhuma ajuda financeira, mas por bem acharam. O Senhor dê graça e abençoe a cada um desses pastores nessa noite, e a igreja junto com eles que me ajudaram, irmãos, naquele momento tão difícil. Então eis aqui a minha gratidão, e que Deus possa abençoar cada um e suprir todas as necessidades dos amados irmãos. Amém? Louvado seja Deus. E vida que segue, irmãos. Nessa noite, nós lemos esse versículo, que é o tema, irmãos, desse encontro, santificação. Glória a Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Glória a Deus. Fomos chamados para a santificação.
Eis a razão porque, às vezes, as pessoas não entendem, porque, uma vez que somos servos de Deus e participando da igreja do Senhor Jesus, é que os homens se vestem com manga longa e as mulheres também com vestes longas, e porque há alguns cuidados em não falar certas coisas, em não frequentar certos ambientes, e as pessoas ficam assim, mas para que isso? Né? Não precisa isso. E, na verdade, irmãos, a santidade já foi dito aqui, em larga escala, que a santidade ela começa dentro de nós. Mas o que é exteriorizado, né, aparece. São palavras, são gestos, a ausência de modismos, né, que foi falado aqui muito bem ontem pela manhã. Então, o Senhor nos chamou para a santificação e não para a imundícia. E eu percebo bem que às vezes os irmãos, alguns, falando da Bahia, pensam sempre na farinha de azeite, na galinha preta ali dentro da panela de barro, né, nas velas acesas. E na verdade lá existe mesmo, né? Mulher quer saber se o marido está traindo, ela vai lá no centro e faz um trabalho. Mulher quer saber, o marido quer saber, né, como é que vai a vida dele com a mulher, ele vai lá, faz também um trabalho. O pessoal usa muito desses recursos e é uma imundície terrível. Porque aquilo fica lá na esquina, fica na encruzilhada, e o urubu vem, começa a comer aquilo, e passa um bêbado, vê uma garrafa de pinga, não resiste, leva. E se colocar uma carteira de cigarro, muito pior, é uma imundícia terrível. Então, irmãos, as pessoas se trancam num quarto, às vezes por 15 dias, comendo comida, carne sem sal, cozida só com água, raspa a cabeça, não vê a luz do dia, e ficam lá trancadas, fazendo o chamado limpeza de corpo, o fechamento de corpo. É uma imundícia terrível, né? E prende nos braços umas cordinhas, e por aí vai, achando que vão bem, que a coisa vai melhorar, e isso é imundícia. Isso é imundícia. E Deus nos chamou para a santificação. É uma coisa linda a santificação. Não é verdade? E eu vou falar aqui, os irmãos que têm barba, não pensem que eu estou falando com vocês, vou falar o que eu penso, mas eu sempre, quando aceitei Jesus, achava que barba era coisa de petista, era coisa de pessoa em depressão, porque às vezes eu via um irmão, quando o casamento acabava, eu via aquele irmão, crescia a barba, eu sentia logo, aquele está com problema, né? Aquela barba ali é problema, né? Eu sentia isso. E no ministério que eu fazia parte, a barba era sinônimo de rebeldia. Quando o irmão estava com barba, ele era sentido como rebelde. Então, o que acontece? Eu fui criado nisso e sempre, né? Prestou barba para lá, até no escuro, no banheiro, sem espelho, eu tinha que fazer, porque eu não queria que aquele negócio crescesse, né? E tal, e lá vai. E assim, irmãos, eu achava que o rosto, né, barbeado, a apresentação é melhor, entendeu? Olha, se eu for fazer uma cirurgia e o médico entrar com uma barba desse tamanho, eu vou ficar com medo dele. Se for um dentista, quando ele debruçar por cima, eu vou ficar com medo daquela barba dele. Então eu tinha esses temores, né? E a santificação, na verdade, começa a mover os nossos corações nesses pensamentos, nessas atitudes. E eu sei, irmãos, dizer que foi bem colocado tudo pela manhã, ontem aqui nesse lugar. Louvado seja Deus. E Paulo até disse, e nós com cara descoberta, né? Nós refletimos, nós transmitimos para o mundo a glória de Deus. Então, cada vez mais eu quero estar com minha cara lisa, descoberta, para mostrar ao mundo, irmãos, não meter medo a ninguém. Olha, aquele ali é muito sério, nem me aproximo, nem vou saudar aquele irmão, olha a barba dele e tal. Eu pensava essas coisas. Então, dou graças a Deus nessa noite, irmãos, por ter esses cuidados aqui, ouvir, né, esses cuidados, mas eu só quis ler aqui o tema nessa noite, que é realmente 1 Tessalonicenses 4, verso 7, porque eu quero falar um pouquinho do que está no livro de Lucas, amém? Eu só quis dar ali uma pinceladinha falando desse tema que é glorioso. E o tema me remete a uma passagem bíblica que eu quero tratar com os irmãos essa noite, que está no livro de Lucas, no capítulo 7,
e no versículo 36. Louvado seja Deus. Lucas 7, a partir do verso 36. Louvado seja Deus. E diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, dias atrás eu estava pensando o que eu poderia, e esse é um pensamento que passa na cabeça de todo pregador. O que vou pregar? Começa a orar, começa a pedir a Deus direção, né? E eu achei interessante o pastor Adail falando sobre ir para a internet, né? E copiar uma pregação. Isso é coisa de muito tempo, mas houve uma época que eu conheci algumas pessoas que iam realmente, naquele tempo não tinha internet ainda, ficavam assistindo videocassete, aquelas fitas de vídeo, né? E isso lá na Bahia, tinha uns pregadores famosos, eu não vou citar os nomes, e aqueles jovens ficavam assistindo as pregações daqueles pregadores. E tinha um pregador que ele costumava fazer esse gesto com a perna, jogava a perna assim para lá. E o jovem ficava fazendo o mesmo gesto para aprender, para ver se ficava parecido com aquele pregador famoso. E o jeito, a entonação de voz, ele copiava também. Eu já vi uns que perdiam horas escrevendo palavra por palavra para chegar e produzir no culto. E eu achei interessante quando o pastor falou isso, e dizendo que Deus tinha lhe dado a mensagem naquela hora. Então, irmãos, nós glorificamos a Deus nessa noite. Eu glorifico a Deus por essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração, para poder compartilhar com os irmãos essa noite. Porque nós estamos vendo aqui, embora os irmãos vão achar no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de João, uma história parecida com essa, sobre Jesus ter os seus pés ungidos por uma mulher. Mas a história que nós lemos, que acabamos de ler, relatada por Lucas, trata de uma mulher, e aqui tem um tema de pecadora, que ela ungiu aos pés de Jesus. E quando eu comecei a meditar nessa história, nesse acontecimento, possivelmente acontecido na cidade de Naim, irmãos, porque no livro de Mateus, Marcos e João, fala que é na aldeia de Betânia, e aqui é em Naim. Acontece que eu fiquei meditando nesta mulher. Mas em que eu meditei? Eu meditei, irmãos, numa mulher, numa cidade como Naim, que a Bíblia, o escritor fala, né, relata que era uma pecadora, e possivelmente não fala que tipo de pecado, mas possivelmente seria uma prostituta. E por ser uma prostituta, irmãos, se trata de uma pessoa na época que era conhecida de todos. Primeiro, pelas vestimentas, não que seriam curtas, coisas assim, mas as prostitutas da época usavam um colar ao pescoço. Aquele colar era perfumado, porque onde ela passava, os homens ficavam todos já sabendo, esse perfume não é de uma mulher qualquer, de uma prostituta. E homem é homem em toda a época que ele existe sobre a face da terra. E mulher é mulher em todo o tempo que ela existiu sobre a face da terra. Não é verdade? Eu até acho que os homens do passado, eles eram mais vigorosos do que os de hoje. Pela alimentação, porque nós vemos homens na velhice gerando filhos. Então, irmãos, não havia esse negócio de televisão, de internet, não se ocupava com essas coisas. E os homens, aquela mulher era uma mulher assim. Eu fico imaginando aquela mulher ter a informação, não sei quem,
como ela soube que Jesus estava na casa de um certo homem, de um certo fariseu. A coragem daquela mulher de sair, sendo ela uma pecadora, sendo ela uma mulher já classificada como pecadora, e ir até o lugar onde Jesus estava. Para os irmãos terem ideia, esse jantar não era um jantar qualquer. Esse jantar, na casa desse fariseu, era um jantar público. Geralmente eles armavam a mesa no lado de fora, na varanda. A mesa não era da altura da nossa mesa, que é 75 centímetros, era um pouco mais baixa. As cadeiras, as pessoas ficavam deitadas nas cadeiras, né? Então era uma festa de gala, por assim dizer, um almoço de gala, um jantar de gala, não era uma coisa qualquer. E interessante nós observarmos que aquele jantar, geralmente o convidado, e nesse caso era Jesus, nós lemos, e rogou-lhe um dos fariseus. O que é rogar? Eu sou uma pessoa fácil de ir almoçar na casa de qualquer pessoa, não precisa nem rogar. É só dizer, ei, vai lá em casa almoçar, eu já fui. Mas Jesus, irmãos, o fariseu teve que rogar. Mestre, por favor, eu te peço, por favor. Mestre, não dê ouvido às coisas que foram ditas no versículo 30. E eu quero ler com os irmãos aí. Lê o versículo 30 aí, um pouquinho antes. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então, quem era esse fariseu? Um desses que há momentos antes, o próprio escritor está dizendo, rejeitaram o conselho de Deus, recusaram ser batizados por Jesus, ainda que ele não batizava. Então, por isso que ele estava rogando. Por isso que ele fez, sabe, aquela vinheta toda, sabe? Olha, eu te suplico, bom mestre, por favor, não olheis para o que foi dito há pouco ali, sabe? Nós recusamos. Irmãos, quando alguém convidava alguém para almoçar na sua casa, como eu disse, a mesa era colocada na varanda, num lugar de destaque, para que todos vissem. O jantar especial. E tinha uma coisa, quando o convidado chegava, o dono da casa, ele providenciava lavar os pés, porque ali havia muita areia, muita terra naquela região. Lavava os pés de quem chegava. Fazia mais o quê? Isso era o cuidado, né? Fazia mais o quê? Dava um beijo na testa, e esse beijo, esse ósculo santo, era dizendo, seja bem-vindo à minha casa, ao meu jantar. E ainda mais, pegava um azeite e deitava na cabeça da pessoa em forma de respeito, para que ele jantasse naquela casa. Nós não encontramos essas atitudes naquele fariseu, porque o que ele queria era testar Jesus. O que ele queria era provar Jesus. E naquele momento, irmãos, contracenando todo o desprezo daquele homem, daquele fariseu, chega uma mulher pecadora, vindo de algum lugar daquela cidade, irmãos, em busca de santificação. Chega uma mulher, não sei quem anunciou, mas no coração dela, uma pecadora. Você sabe o que é ser um pecador? O pastor André falou da sua vida miserável, de drogas, de crack. Irmãos, eu não sei o que é isso, porque eu vim com 12 anos para o evangelho, mas eu imagino como ele, eu tenho observado, entre os pastores, ele é o que mais chora, ele é o que mais levanta as mãos, ele é o que mais fica vermelho. Sabe por quê? Ele sabe porque ele está aqui. Ele sabe porque ele está aqui. Ele sabe, irmãos, onde ele esteve acorrentado. E Jesus o tirou de lá. E aquela mulher pecadora, ela estava em busca de santificação. Ela estava rumo à santificação. Ela saiu do seu lugar em busca de santificação. Muitos não sabiam. Muitos não atentavam para aquele ato. E a Bíblia diz, como era um lugar público, era na varanda, irmãos, aquela mulher, ela chegou, aqui diz no verso 38, e estando por detrás, não, verso
37. E eis que uma mulher, não diz o nome da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu. Aleluia. Bem-aventurados são os que nessa noite estão aqui nesse lugar, porque souberam que havia um ajuntamento solene nesse lugar. Bem-aventurados são vocês, visitantes, que saíram de suas casas por convite ou por curiosidade. Irmãos, vieram aqui nessa noite ouvir a palavra de Deus. Então aquela mulher teve essa atitude. E ela, sem se intimidar, chegou por detrás. A posição que se sentava dava condição, irmãos. Certamente Cristo estava com os pés dobrados para trás. E ela chegou por detrás. E é interessante dizer aos irmãos, porque a palavra de Deus nos diz, ela levou um vaso de alabastro com unguento. Esse vaso de alabastro, irmãos, ele custava 300 dinheiros. Eu vou dizer que uma diária minha hoje custa R$150. E se eu tiver de trabalhar 300 dias, e cada dia fosse R$150, vai dar quanto dinheiro? Cadê os contadores daqui? 300 dias vezes 150. R$3.500, 300 dias. Hã? R$45.000. Não sei quanto é a diária que você cobra aqui, o pedreiro, o marceneiro. Mas R$150, tá bom. Um pedreiro. Aquele unguento custava 300 dinheiro. Cada dinheiro era contado por dia. Então dava 300 dias para ganhar aquele dinheiro. Imagine só. Aquele unguento, ele estaria hoje, se eu fosse juntar um unguento daquele, R$45.000. Aquele unguento custaria R$45.000 a R$150. Eu teria que trabalhar 300 dias. Um ano tem 365 dias. Irmãos, pegar apenas um vasinho, a Bíblia fala de libra. Uma libra. Tem a libra esterlina, que é dinheiro, que deve valer R$5 e pouco. Mas não é libra de dinheiro, é libra de massa. Dá cerca de 453 gramas. Ele não tinha nem 500 gramas de unguento, valendo, eu estou colocando, R$45.000. Isso é ou não é, está a pessoa dando tudo de si em busca da santificação. Agora aquela mulher pecadora pega tudo, irmãos, aquele valioso. É valioso. Nós não lemos toda a história, mas Judas, ele diz o seguinte: como pode? Eles retrucaram. Como pode? Irmãos, pelo processo da santificação, muitos dizem, mas como pode? Tudo isso é desnecessário, não vale a pena. Isso é obra de homens, isso é doutrina de homens. Deus não quer nada disso, Ele só quer o coração. Irmãos, muitos vão estar contrário a mim, contrário a você. Mas não importa, eu quero a minha santificação. Não importa. E saiba de uma coisa, se esse retrucar, se essa murmuração vier do diabo, sabe o que vai acontecer? Quem falou isso foi Judas. Os discípulos disseram: não faça isso não, mulher. Para com isso, que besteira. Isso aí podia ser vendido e repartido com os pobres. Se aqueles que atentam contra a nossa vida, porque nos santificamos, porque dedicamos as nossas vidas a Cristo, saibam que o Senhor vai interceder por nós. Assim como Ele intercedeu por aquela mulher, Jesus disse: não impeçais, deixa ela fazer. Jesus vai fazer isso, Ele fez isso. Irmãos, quando aconteceu comigo aquele acidente, foi Jesus dizendo: não impede meu servo, você não vai matar ele agora. E na sua vida? Aleluia. Jesus, Ele disse, ela pegou aquele alabastro com unguento, os irmãos já viram e estando por detrás aos seus pés, chorando, aleluia, chorando. Não tem coisa mais gloriosa do que chorar diante aos pés do Senhor Jesus. Alguém já chorou aqui essa noite? Já chorou? Aleluia. Se você, irmãos, na verdade ainda não chorou,
É porque ainda, sabe, suas emoções estão ainda blindadas. Elas precisam, sabe, se desarmarem essa noite. Porque nós estamos diante desse Senhor. E no momento da oração, e no momento do clamor, louvado seja Deus. Irmãos, eu não tenho vergonha de chorar na presença de Deus. Aquela mulher chorava, a Bíblia diz, ela começou a chorar. Ela estava diante dos pés do Deus Todo-Poderoso. Ela estava diante dos pés do Messias. Ela estava tocando nos pés, irmãos, daquele que é o prometido das nações. Aquele que no tempo de Moisés foi dito, olha Moisés, o Senhor enviará um profeta lá na frente. E falando de Jesus. Lá no Gênesis 3,15 está escrito, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E lá estava aquela mulher pecadora chorando aos pés do Senhor, aleluia, com aquele unguento precioso, passando nos seus pés, e chorava e dizia, oh como tu és maravilhoso, oh como tu és poderoso, cada vez que eu toco nos teus pés, eu sinto que algo dentro de mim, Senhor, se renova. Porque é impossível tocar em Jesus e não sentir algo diferente, irmãos. Ela tocava nos pés do Senhor. E quanto mais que ela estava ali, irmãos, derramando aquele nardo, aquele unguento de grande valor. Aleluia. Se tão somente, aí já é outro caso, a mulher do fluxo de sangue dizia, se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada, aleluia. E aquela mulher estava rumo à santificação, ela não seria mais a mesma mulher, porque ela estava tocando nos pés do Senhor, ela estava passando aquele unguento muito caro, aleluia. E os homens retrucando, e os homens zombando, e os homens arrazoando em seus corações. Mas Jesus, que conhece todos os corações, aleluia, dizia, que coisa maravilhosa. Quanto amor essa mulher está dedicando a mim. Quanto amor você está dedicando ao Senhor nessa noite. Aleluia, você pode tocar nele de todo o seu coração. Aleluia, mas como eu não vejo, eu não sei onde ele está. Realmente aqui não há um crucifixo, não há uma imagem de Cristo, irmãos, porque ele disse, olha, estarei no meio de vós. Aleluia, crê somente. Aleluia, então pela fé nessa noite, toca nele, toca nos pés dele. Aleluia, unge os pés dele com as suas lágrimas. Chora porque ele vai te santificar. Ele vai tirar do seu coração, irmãos, toda a dureza. Tudo aquilo que você diz há muito tempo, eu não consigo me libertar. Então toca nos pés dele. Aleluia, derrama as tuas lágrimas nos pés do Senhor, que ele vai santificar a tua vida. Aleluia. E estando por detrás, eu não preciso ir pela frente, porque eu não consigo a mesa. Eu não vou entrar debaixo da mesa. A melhor posição é essa, é por detrás, sem avisar nada. É espontâneo, você precisa ser espontâneo, espontânea. Não precisa que alguém lhe empurre, vá, busca Deus. Não, você precisa ser espontâneo. Se eu ver alguém lá levantar a mão, eu levanto a minha. Não levanta a tua mão, toca nele, aleluia. Aleluia. E estando por detrás, aos seus pés, os pés do meu Senhor, aleluia, os pés do meu Senhor, eu quero ungir os seus pés, eu preciso tocar nele, aleluia. Eu sou uma mulher pecadora, eu já estive com muitos homens, mas eu preciso me libertar desse espírito, por isso eu vou tocar nele, aleluia. Porque eu quero ser santa, eu quero ser como Maria e Marta, lá de Betânia, irmã de Lázaro. Eu quero ser como Maria, mãe de Jesus. Aquela mulher sabia da história. Portanto, aleluia, eu vou por detrás dele. Vai ser agora. E eu vou chorando, eu não estou chorando forçada. Eu não estou aqui querendo comocionar ninguém. Eu estou aqui, Senhor. Eu sinto emoção tão grande agora. Não tem como não santificar, irmãos. Não tem como você, servo, serva de Deus, tocar em Jesus e ser continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como você tocar em Jesus e continuar com seu coração irredutível, e continuar com a dureza, e continuar dizendo, eu não quero, eu não sei, eu não... Irmãos, tudo isso começa a sair.
todos os porquês, todas as interrogações todos os preceitos e conceitos começam a cair por terra, porque você toca nele, aleluia. E estando por detrás aos seus pés, chorando, aleluia, um choro glorioso, aleluia, um choro glorioso, aleluia, chorando. Eu disse aos irmãos, aquela mulher, ela ficou, irmãos, naquela cidade por muitos anos, ela precisava daquele momento. Ela esperou o momento certo. Rumo, o que é rumo é ir em direção. Cada passo que dava da sua casa até a casa daquele fariseu, ainda que o fariseu não quisesse ela lá por ser uma pecadora, mas ela venceu muitos obstáculos também. Porque se tiver um jantar na sua casa e chegar um mendigo, chegar uma pessoa assim, né, suja, maltrapilha, você vai querer saber, olha, por educação, né, o que o senhor quer? O senhor está com fome? Olha, eu vou fazer um pratinho para o senhor, tá bom? Fica aí sentadinho, Às vezes você quer proteger os convidados, mas aquela mulher não. Glória a Deus, ela não olhou se alguém ia, sabe, chicanar dela, se alguém ia dizer, uma pecadora, sai daqui mulher, você não vale nada. Glória a Deus, porque no coração dela, ela dizia, agora é a minha vez. Eu me santifico agora. Agora é a minha vez. Aleluia. E com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos. Aleluia. E não era uma mulher de cabelo curtinho, ela tinha um cabelo comprido, irmãos. E com os seus cabelos, imagine só as irmãs que têm cabelo comprido. Cheias da vontade, cheias da presença de Deus, aos pés de Jesus, enxugando os seus pés com seus cabelos, aleluia, derramou um nardo muito cheiroso, um unguento muito cheiroso, não é verdade? Curas, o que mais? Tristeza, o que mais? Né? Esperança, um monte de coisa que você está buscando naquele momento começa a entrar dentro do seu coração. Porque você está tocando nele e você está com seus cabelos, enxugando os pés de Jesus. Ali não havia maledicência, ali não havia sensualidade, ali não havia, irmãos, qualquer sentimento da carne. Ali era algo verdadeiro e puro que estava acontecendo naquele lugar. Porque aquela mulher disse, eu serei santa agora, eu me livrarei agora dos meus demônios, eu ficarei livre agora desses espíritos que me aprisionam. E ela tocava, e ela enxugava os pés de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, beijava os seus pés e ungia-lhes com unguento. Louvado seja Deus. Aleluia. Tudo que nós queremos é mantermos com o Senhor, irmãos, um contato, sabe, verdadeiro. Tudo que nós queremos é dobrar os nossos joelhos, começarmos a orar, irmãos, e encontrarmos a Cristo. Não é verdade? Às vezes ficamos como que num vazio. Às vezes parece que estamos tão distantes. Mas é porque a gente precisa descer mais um pouco na sua presença. Precisamos nos curvar mais. Precisamos derramar algumas lágrimas aos seus pés. Precisamos fazer como essa mulher, irmãos. Regar os seus pés com as nossas lágrimas. E a Bíblia diz que quando isso viu o fariseu, que eu tinha convidado. Então, a Bíblia é extraordinária. Falava consigo. Como é que pode alguém falar alguma coisa consigo e estar registrado na Bíblia? Se não for pelo Espírito de Deus revelado. Falava consigo aquele homem. Como eu disse, aquele homem não chamou Jesus ali com honras. Chamou para testá-lo, porque ele era um fariseu. E ele dizia, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. Enquanto aquela mulher queria tocar em Jesus, ser sarada, ser curada, ser santificada, o outro estava julgando. Era uma espécie de Eli, né? Enquanto Ana orava, Eli dizia, essa mulher está embriagada. 9 horas da manhã, olha lá, está cheio de mosto. Mas Eli a gente sabe que ele estava já na fé meio cambaleando, né? O fariseu é a mesma coisa. Essa mulher pecadora... Bem, agora eu sei que ele não é mestre coisa nenhuma, mas Jesus conhece os corações. E a palavra do Senhor diz, e respondendo Jesus, disse-lhe, o nome desse fariseu era Simão. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Jesus é lindo, não é verdade?
Jesus não precisa dizer assim: olha, seu desgraçado, eu estou ouvindo o seu pensamento agora, viu? Vou botar um câncer na sua garganta. Né? Lá tem uns pregadores em Camaçari que faz isso. Estava pregando na praça lá, passou um ímpio e disse: cala a boca, seu não sei o quê. Ele disse: ó, Jesus vai botar um câncer na sua boca. Jesus não faz isso. Jesus chama Simão com prazer, com alegria, assim, com afeto, e diz: Simão, eu quero te dizer uma coisa. Fala, Senhor. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. O de 500, né? Dinheiro. E ele disse: julgaste bem. Julgaste bem. Você falou bem, Simão. Glória a Deus. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Observe que tudo acontece em ondas, né? Porque Jesus, ele lê os pensamentos, não é verdade? E ele começa a costurar. Jesus começa a cercar Simão, né? Com sua sabedoria, com seu poder. Está vendo essa mulher? Eu creio que nesse momento Simão deve tremer um pouquinho, né? Ou olha com desprezo. Sim, estou vendo. Está vendo essa mulher? Vês tu esta mulher? Aí Jesus disse: olha, eu entrei em tua casa e não me deste água para limpar os meus pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Seria uma espécie de toalha que ele daria para Jesus enxugar os pés. Ela enxugou com os cabelos. Eu entrei na tua casa, você não me deu ósculo, você não me beijou, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso, aí, irmãos, a palavra de Jesus é gloriosa. É como uma espada ao coração. E agora vem, recebe aí, Simão. Por isso te digo que seus muitos pecados lhes são perdoados. Isso é santificação. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado, pouco ama. Irmãos, rumo à santificação. Nos tornamos santos na presença de Deus quando Ele perdoa os nossos pecados. Porque o pecador, ele não consegue agradar o Senhor. O Senhor disse: olha, tem uma coisa que me faz divisão entre vós e o vosso Deus. E é o pecado. Sendo resolvido, irmãos, o problema do pecado, a santificação ela chega. Porque a casa está arrumada, foi varrida. E aquela mulher, a partir daquele momento, ela ouviu dos lábios do Deus Todo-Poderoso: foi-lhe perdoado. Ela tinha muita dívida comigo. Muita dívida, mas já foi perdoado. Isso é santificação. O trajeto daquela mulher até a casa de Simão, irmãos, era ela rumando a santificação. A partir dali, aquela mulher saiu, irmãos, modificada. Porque a Bíblia diz que é impossível, irmãos, aquele que nasce de Deus, ele não peca. Não está escrito? Quem nasce de Deus não peca. Aquela mulher estava nascendo, naquele momento, das palavras do Deus Todo-Poderoso. Os seus pecados foram perdoados. Isso é santificação. Por isso que nós, irmãos, nessa noite entendemos que o dia do batismo, o dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo, começou ali a santificação das nossas vidas. Começou ali o processo. Como aquela mulher voltou para sua casa, já determinada em mudar suas vestes, agora procurar estar junto com aquelas que serviam no ministério de Cristo e ser uma nova criatura. A história não conta, mas os 120 que estavam lá no dia de Pentecostes, irmãos, no cenáculo, quem sabe aquela mulher não estava lá no meio daqueles 120 que foram cheios do Espírito Santo? Porque Maria
mãe de Jesus estava lá também. Então, meus queridos irmãos, se nós nessa noite observarmos essa trajetória que essa mulher traçou, quebrando o unguento, né, aquele vaso, derramando, né, aos pés de Jesus, beijando os seus pés, limpando com seus cabelos, enxugando com seus cabelos. Irmãos, tudo isso mostra atitudes da igreja de Deus nos dias atuais. Irmãos, quem realmente está, irmãos, em busca da santificação, está de joelho. Quem está em busca da santificação tem chorado aos pés do Senhor. Quem está em busca da santificação tem derramado a sua vida perante o Senhor, porque a Bíblia diz lá em Romanos que rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, irmãos, os nossos corpos apresentados a Deus é equivalente àquele unguento caro de 300 dinheiro. Irmãos, nós derramamos na presença de Deus, dia após dia, para sermos fiéis, para andarmos em sua presença, para vencermos, irmãos, as barreiras desta vida, aguardando a gloriosa vinda do Senhor, quando não somente nós haveremos de ver os seus pés, mas veremos o seu rosto assim como ele é. Louvado seja Deus. Então esse é o tempo. Esse é o tempo, irmãos. Glória a Deus. De nós, igreja do Senhor, estarmos de fato, irmãos, andando assim. Glória a Deus, em oração, em santificação, né? Meditando na palavra de Deus. A Escritura diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito, louvado seja Deus. É aqueles 2 tigres que foi falado, né? Vamos alimentar, irmãos, o espírito e a carne vai morrer dentro de nós. Aleluia. Portanto, que assim o Senhor possa acrescentar na vida dessa congregação. Aleluia. E o próximo ano, irmãos, seja o tema que o Senhor der. Muitos que aqui estejam firmados, santificados, cheios da graça de Deus. Pessoas que estão aqui nos visitando, possam ter a atitude dessa mulher. Ainda que você não tenha, sabe, muito assim o que dizer, eu sou isso, aquilo, não. Mas de qualquer forma, você precisa também passar pelo processo do perdão dos teus pecados. E uma das coisas mais gloriosas que nós anunciamos, irmãos, é o que está escrito em Atos 4, verso 12. Que diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós anunciamos esse nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo João disse: filhinhos, pelo seu nome são perdoados os vossos pecados. Amém? Glória a Deus. Uma vez que os nossos pecados são perdoados, irmãos, nós somos aceitos. Nós vivemos em santificação, como aquela mulher foi ali numa situação e voltou para sua casa em outra situação, e o fariseu permaneceu na sua ignorância, na sua dureza. E Jesus diz para o seu povo, seus discípulos: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum sereis salvos. Então tem que exceder, e por isso tem que ir além. Por isso que nós estamos aqui buscando, irmãos, o Espírito Santo, essa vida nova em Jesus. Que Deus continue abençoando essa congregação. Oreis por nós.